Nesses últimos dias, um assunto vem ganhando espaço nas discussões esportivas. Comentado por Hendrick, Richarlison e outros esportistas, o acompanhamento psicológico no esporte divide opiniões. Na vida eu não preciso desabafar com outra pessoa que não vai nem conhecer meus pais, não vai nem conhecer minha pessoa. Então eu somente tenho que conversar com Deus, tenho que orar. E pra mim, meus psicólogos realmente é minha família. Se eu tô com eles, eu tô feliz. E eles estão me fazendo bem. E eu não creio que eu não preciso nem achar uma pessoa que nem conhece minha família direito. Pra mim, meus psicólogos são minha família e Deus. E chegar pro meu pai, onde foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que pô, pai, eu quero desistir, é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge. Então, eu tava chegando assim, tipo, no meu limite mesmo, sabe? De, sei lá, não vou falar se matar, mas, tipo, eu tava quase isso, né? Numa depressão ali, tipo, sei lá. Acho que essa psicóloga aí, querendo ou não, me salvou. Posso falar, salvou minha vida, porque, sei lá, eu só pensava besteira. Hoje o Entrosamento em Dia vai te mostrar como que o Brasil foi revolucionário no acompanhamento psicológico dentro do esporte. E também vai te mostrar como Pelé e Garrincha foram afetados por isso na Copa de 58. O nome principal dessa história é João Carvalhais. Em 1957, um psicólogo estava surgindo no cenário do futebol brasileiro. João Carvalhais foi contratado pelo São Paulo nesse ano por conta de um ótimo trabalho que ele fez na Federação Paulista de Futebol. Ele estava fazendo muito sucesso. Isso porque ele criou um laboratório de pesquisa dentro da Federação Paulista de Futebol. E isso que João Carvalhais fazia na Federação Paulista de Futebol só foi acontecer na Europa em 1980, com a Sala do Pensamento no Milan. Para você ver o quão revolucionário já era isso. Esse laboratório foi instalado na sede da Federação Paulista de Futebol e eram realizados basicamente 10 testes cognitivos. Ele usava esses testes para ver o que os árbitros precisavam melhorar para poder apitar uma partida de futebol. Tinha o teste de tempo de reação, por exemplo, onde os candidatos, no caso os árbitros, que tivessem resposta de mais de 50 centésimos de segundo, eram reprovados e não poderiam apitar os jogos. Além de psicólogo, Carvalhais era também jornalista e um comentarista especializado em pugilismo. Ele ficou conhecido inclusive como João do Ringue. Quando o São Paulo foi campeão paulista em 1957, depois de ficar 4 anos sem conseguir o título, Carvalhais foi mais reconhecido pelo grande público. Isso porque ele teve uma participação direta, uma substituição que mudou com o jogo, mudou o rumo do campeonato. O diretor de futebol do clube disse que a decisão de substituir o meio-campo titular Ademar pelo reserva Sarará, o cara do título, foi baseado em estudos do João, que dizia que o reserva estava mais preparado psicologicamente para jogar aquela final. E esse belo trabalho, aliás, mais um, chamou a atenção da Confederação Brasileira de Desporto, o que hoje é a CBF. E aqui é importante traçar um ponto para vocês. O Brasil vinha de 2 Copas decepcionantes. Em 1950, aqui no Brasil mesmo, perdeu para o Uruguai no Maracanã, e ficou conhecido como Maracanaço. Na Suíça, outra vergonha para a seleção, a derrota por 4-2 para a Hungria nas quartas de final. Um jogo marcado pela violência e que ficou conhecido como a Batalha de Berna. A torcida ficou devastada com as 2 derrotas e criou-se o imaginário popular de que a seleção brasileira era fraca mentalmente. Era um time que caía na pressão e não conseguia resolver os grandes jogos. Principalmente por isso que Carvalhais foi contratado. Carvalhais passou a implementar os métodos que havia empregado no São Paulo na seleção brasileira. E durante a concentração da seleção antes da Copa, ele realizou o chamado teste alfa do exército, que era um teste usado inclusive para determinar a capacidade intelectual dos soldados na Primeira Guerra Mundial. A forma alfa durava aproximadamente 50 minutos e determinava a capacidade do vocabulário e da aritmética dos jogadores. Era como se fosse um teste de inteligência. Os considerados menos capazes faziam uma forma mais básica, conhecido como beta, que era basicamente preencher desenhos incompletos.
Isso tudo pode parecer bobagem atualmente com todos os estudos que a gente tem, mas naquela época era uma revolução, era os primeiros contatos da psicologia com os atletas de futebol, era basicamente os primeiros testes em atletas de alto nível. Carvalhais então apresentou suas conclusões para a comissão técnica da seleção, porém os resultados acabaram vazando para a imprensa, o que deixou Carvalhais irritadíssimo. E com esse vazamento, os jornalistas principalmente viram que o rendimento de Garrincha era muito abaixo do normal. E a partir disso, insinuaram que Garrincha não começaria a Copa do Mundo, não jogaria pela seleção. O impacto negativo do público prejudicou Carvalhais nos bastidores. Mas isso tudo foi resolvido depois. Garrincha foi confirmado na seleção, jogou, tudo certo, a poeira baixou. Até que a delegação da seleção viajou para a Suécia para aí sim começar a Copa do Mundo. E ele continuou a trabalhar com os jogadores. E dessa vez ele adaptou um novo teste, o psicodiagnóstico miocinético. Esse teste, os jogadores receberam um papel em branco e podiam desenhar o que eles quisessem. Com base nos movimentos musculares, o psicólogo, nesse caso João Carvalhais, conseguia ver qual era o temperamento de cada jogador. Mais uma vez, ele inovava. Assim como gerou controvérsia lá no início, aqui não seria diferente. Na autobiografia de Pelé, ele citou João Carvalhais. Abre aspas. Como parte dos nossos preparativos, o psicólogo da equipe, o Dr. João Carvalhais, tinha feito testes com todos os jogadores. Precisávamos fazer desenhos de pessoas e responder perguntas, o que em tese ajudaria o Dr. João a fazer avaliações sobre se deveríamos ou não ser escalados. Quanto a mim, o psicólogo concluiu que eu não deveria ser escalado. Abre aspas, dentro das aspas. O Pelé é obviamente infantil, falta a ele o espírito de luta necessário. Fecha aspas. E também teve um papo que o Garrincha, que gerou aquela polêmica lá no início, também não estava sendo cotado para ser escalado. Ele estava sendo taxado como imaturo ainda. Essa tentativa de tirar Pelé e Garrincha da Copa do Mundo, obviamente, não foi acatada como a gente sabe, né? Os dois foram essenciais para o primeiro título da seleção brasileira de uma Copa do Mundo. A gente agradece. E esses erros, se é que a gente pode dizer assim, não foi a única coisa que João fez, assim como a gente mostrou muitas vezes aqui durante esse vídeo. João Carvalhais, além de implementar novos métodos que foi revolucionário para o sistema psicológico junto com o esporte, ainda fez com que a seleção brasileira perdesse aquele estereótipo de seleção fraca mentalmente, que não conseguia decidir os jogos. Aquela seleção fraca psicologicamente ficou forte. Alguns jogadores daquela seleção brasileira não curtiram tanto assim o trabalho de João Carvalhais, talvez porque só analisaram as polêmicas de Pelé e Garrincha, por exemplo, mas teve outros jogadores que viram aspectos positivos no que fez João na seleção. O goleiro Gilmar afirmou que ele deu aos jogadores a chance de usar ideias que melhorassem o desempenho. Abre aspas, nós só viemos a saber depois da Copa que isso funcionava. O lateral Nilton Santos disse que a seleção brasileira aprendeu a entrar em campo sorrindo com o Carvalhais. Esse estereótipo de Brasil alegre que a gente conhece até hoje pode ter começado lá atrás, em 58, com João Carvalhais. Infelizmente, a CBD não reconheceu muito João Carvalhais após a Copa de 58. Só que ele estava começando a ganhar notoriedade fora do país. Revistas espanholas, francesas e até americanas estavam pedindo para o João Carvalhais viajar para dar entrevista para eles. Esse reconhecimento internacional, querendo ou não, ajudou a João a ficar um pouco mais feliz, porque ele estava muito frustrado com esse não reconhecimento da Confederação Brasileira de Desporto. E João talvez tenha estabelecido o caminho para que profissionais importantes do futuro, como Bruno De Michelis, renomado ex-cientista esportivo do Milan, fizessem avançar o uso da psicologia no futebol do mais alto nível. Carvalhais deixou seu legado no futebol brasileiro e apesar de muitos anos terem se passado,
ainda sonhamos em ver uma parceria ali entre a comissão técnica e a psicologia no esporte. Além do que a gente já sabe de que é importantíssimo estar 100% fisicamente e 100% mentalmente. Se você gostou do conteúdo, já se inscreve, deixa o like e compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Valeu, tamo junto, até a próxima.